Olá pessoal, então vamos para mais uma videoaula, tá? Dando sequência aí ao nosso assunto cálculo de logaritmos. Olha só, a nossa aula de hoje ela vai abordar como resolver cálculos de logaritmos usando a calculadora, tá? E sem o uso da calculadora, tá bom? Então eu vou explicar como que a gente usa, quais são as teclas da calculadora que vai resolver o logaritmo de base 10, tá? E a tecla que resolve o inverso do logaritmo. Então, dando sequência, o uso da calculadora para resolver logaritmos. Então, nas calculadoras científicas, a gente tem geralmente uma teclinha escrito log, tá? E pode ainda estar como LG. Essa teclinha, a função dela é calcular o logaritmo na base 10, ok? Então, ela só resolve o logaritmo na base 10. Você, se tem a calculadora científica, você vai observar essa tecla, mas de antemão, a gente tem emuladores para computadores, né, dessas calculadoras científicas, e temos também a calculadora no aparelho do smartphone, que ela tem a versão, na verdade, acho que a gente chama interface, né? Ela tem uma interface simples, das operações básicas, e você clica lá ou ativa no menuzinho, ela ativa o modo científico. Então, vai inserir algumas teclas novas, como seno, cosseno, tangente, e entre essas teclas novas você vai ver uma dessas duas escritas aqui que eu estou mostrando, né? Pode estar log ou LG. Mas o que você tem que entender é que essas teclas, né, a função delas é tirar o logaritmo na base 10, tá bom? É o logaritmo decimal. Então, identificado, né, a tecla do logaritmo, a gente vai passar agora para a tecla que pode aparecer. No smartphone meu, por exemplo, não tem, mas na minha calculadora científica tem. E ela fica, né, essa função ela fica junto com o botão de logaritmo, porque é a operação inversa. Então, essa tecla ela nos permite calcular o logaritmando, tá? É óbvio, quando você conhecer o logaritmo e ele estiver escrito nessa forma, eu coloquei aqui embaixo, então ele tem que ter a base 10 também, tem que ser um logaritmo decimal. Se for um logaritmo decimal escrito dessa forma, a gente consegue, né, calcular o valor de n aplicando essa função da minha calculadora científica. Então, dito isso, vamos seguir, vamos fazer alguns exercícios, tá? Utilizando essa calculadora científica, né? Que você pode utilizar do smartphone, pode baixar um emulador, inclusive, se você digitar aí no computador, emulador da calculadora científica Cássio. Tem diversos modelos, parece que a Cássio liberou o download gratuito desses emuladores, tá? Por um período de 90 dias, se eu não estou enganado. Dá uma pesquisadinha, se você quiser baixar e utilizar, fique à vontade. Então é o seguinte, vamos começar aqui com a letra A. A gente precisa resolver log de 36. Essa escrita, perceba, log, sem ter uma base escrita ali, significa que esse logaritmo ele é decimal. Então quer dizer que a base do logaritmo é 10, tá bom? Então, para mim resolver isso, log de 36, tá? Logaritmo de 36 na base 10, eu vou digitar a tecla, né? Primeiramente, eu digito a tecla log no meu smartphone ou na minha calculadora científica, seguido da minha tecla que vai formar aí o número 36, vai digitar o 36. Feito isso, ele vai reportar o resultado para nós, ok? O resultado de logaritmo de 36 na base 10 é exatamente esse valor. Agora temos que fazer algumas observações iniciais, tá bom? Antes de a gente prosseguir com a explicação de mais exemplos. Primeiro, que
você tem que tomar cuidado, porque se for uma calculadora científica, a maioria das calculadoras mais modernas, você digita o log primeiro, tá? Você vai digitar log primeiro e depois o 36. Mas existem algumas mais antigas que você tem que digitar o 36 primeiro e depois o operador log para ele fazer isso, tá bom? Então essa é a primeira observação. A segunda observação que eu tenho que tomar cuidado é com o resultado. Aqui o nosso resultado ele tem uma precisão de 6 algarismos após a vírgula, tá bom? Essa é a precisão do resultado. A minha calculadora científica mesmo, ela tem, tá, uma precisão maior. Então, quando eu digito log 36, ela me dá 9 algarismos após a vírgula. Então, se você fizer no seu smartphone ou na sua calculadora e o número tiver mais algarismos após a vírgula, é somente a questão da precisão da calculadora, não é nada de errado. Perceba que se você quiser reduzir o resultado para esse mesmo número de algarismos esse nosso resultado aqui, ou seja, 6 após a vírgula, basta você fazer o arredondamento, né? O último algarismo é o sexto, então no sétimo você aplica a regra de arredondamento, que se for maior que 5, você arredonda o número anterior para mais, se for menor que 5, aí a gente mantém o algarismo anterior e descarta o restante. Então, as observações iniciais são essas, tá bom? Então vamos seguir. Nosso próximo para ser resolvido com a calculadora é logaritmo de raiz cúbica de 4,57. Perceba que a calculadora ela não vai resolver nenhum logaritmo que não esteja na base 10. Tem que ser logaritmo decimal, ok? Tem um outro caso de logaritmo natural, onde a base é o número de Neper, mas a gente não vai aprofundar nisso por enquanto, tá bom? Vamos pensar aqui que é só logaritmo de base 10. O logaritmo que tem a base, o número de Neper, o operador não é escrito como log, ele é escrito como ln. Talvez você identifique aí na sua calculadora científica a função ln. Quando aparece ln é porque é o logaritmo natural, onde a base, em vez de ser decimal, que é o que nós estamos usando aqui, ela vai ser uma base com o número de Neper, tá bom? Então é o seguinte, tome cuidado porque, como eu disse agora, a calculadora ela só vai fazer o quê? Ela só vai aplicar o operador logaritmo na base 10. Mas as propriedades do logaritmo a gente tem que saber e aplicar elas antes de tirar, né, o logaritmo usando a tecla da calculadora científica, essa tecla log. Então é o seguinte, nesse caso aqui eu tenho um logaritmo, tá, de raiz cúbica de 4,57. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é mudar essa escrita dessa raiz quadrada, dessa raiz cúbica, para uma escrita, né? Eu consigo converter qualquer raiz para um número com expoente fracionário. Então, vou fazer isso aqui agora. Eu vou pegar, tá? E vou converter esse radical para uma escrita de potência com expoente fracionário e eu vou ter então um logaritmo de um número elevado a uma potência. E aí eu lembro da propriedade, que se eu tenho um logaritmo de uma potência, eu consigo transformar, né? A potência passa, ela desce e fica multiplicando o logaritmo, ou seja, a propriedade do logaritmo que transforma a potência num produto, tá? Volta lá e dá uma olhadinha. Então tá aqui, log de raiz cúbica de 4,57. Eu posso escrever então como log de 4,57 elevado a 1/3. Aplicando a propriedade, esse expoente, tá? Ele desce, ele vem para cá, para o início, e eu repito o logaritmo com o seu logaritmando aí, que é o 4,57. Então,
faço isso, tá aqui. Perceba aqui, ó, o meu expoente ele virou, então, o fator que multiplica o que ficou, que é o logaritmo de 4,57. E agora sim, eu vou aplicar, né, vou pegar a calculadora e vou digitar log e log de 4,57. Feito isso, tá? Eu acho esse valor, 0,659916. Esse valor ele vai entrar aqui no lugar, né, da minha operação inicial, tá bom? De forma que eu tenho 1 sobre 3 que vai multiplicar esse número que eu encontrei aqui com a calculadora. Então, quando eu faço, né, quando eu monto 1/3 vezes 0,659916, na verdade eu estou dividindo esse número aqui, estou dividindo por 3, porque ele multiplicado por 1 dele mesmo, e depois eu tenho que dividir por 3. Então, nosso resultado final, logaritmo de raiz cúbica de 4,57, é 0,219972. Ok? Então, resolvemos utilizando a calculadora. Vamos para o próximo. Alternativa C. Logaritmo de 997 na base 2. Opa! E agora? E agora, professor? Você falou que a calculadora só resolve logaritmo decimal, ou seja, logaritmo que tem a base 10. E esse da letra C, que a base é 2. Perceba aqui, ó, eu tenho a base 2. Como que eu faço para resolver isso? Bom, tem que lembrar das propriedades dos logaritmos, né? Propriedades operatórias dos logaritmos, que eu expliquei na videoaula passada aí, que fala o seguinte, quando eu tenho um caso igual a esse aqui, eu devo então, se eu estou usando o operador que é um logaritmo decimal, e esse meu logaritmo inicial não está na base decimal, eu então mudo a base do logaritmo, tá? Então, vou fazer a mudança da base do logaritmo. Logaritmo de 997 na base 2, eu posso então reescrever como a razão entre o logaritmo de 997 dividido, né, a razão é a divisão, log de 997 dividido por log de 2. Lembrando que a base era 2, tá bom? Eu estou mudando a base, quando não aparece nada, a base agora passa a ser 10, ou seja, base decimal. Feito isso, agora sim eu vou pegar minha calculadora e vou digitar log de 997, vou achar o resultado, substituir no lugar, depois eu vou digitar log de 2, acharei o resultado, substituo, tá bom? Tá aqui os resultados, então no lugar deles eu coloco os valores, tá? Aqui então eu tenho a divisão, eu faço a divisão do numerador pelo denominador e eu chego nesse resultado, ok? Então, perceba que a gente saiu de um logaritmo onde a base era 2, eu não tenho operador na calculadora científica que faça isso, mas eu fiz, aplicando as propriedades, eu fiz uma mudança da base do meu logaritmo, passando para a base 10, calculei e achei o resultado final, tá bom? Vamos para o próximo, letra D. Agora eu tenho um logaritmo, tá? A base 10, mas é um logaritmo de x na base 10, que é igual a 0,72342. Então aqui, pessoal, é onde a gente vai usar aquela operadora inverso, tá bom? Nesse caso, a gente usa esse operador inverso e a calculadora vai ter essa funçãozinha aí. Não são todos, igual eu já havia dito, tá? Do meu smartphone não tem, por exemplo. Se a de vocês tiver, é ótimo, tá? Mas a minha calculadora científica, que é da marca Casio, FX82MS, ela tem sim essa tecla. Então, o que eu tenho que fazer? Eu digito essa tecla e em seguida eu pego o valor do logaritmo, tá? O valor do logaritmo é esse,
Então, eu digito a tecla, operador, digito em seguida o valor do logaritmo, para me achar o logaritmando. Então, feito isso, eu chego nesse resultado. Ok? Como que eu tiro a prova disso para ver se está certo? Bom, eu pego então o logaritmo, perceba que a base dele é 10, então eu aplico o logaritmo desse número que eu encontrei, ele é o logaritmo, então o logaritmo dele, certo? Na base 10 vai dar exatamente esse resultado, tá? 0,72342, ok? Só isso, tranquilo demais, né? Então, agora a gente fez essa primeira parte, que é utilizando a calculadora. Agora a gente vai fazer uma segunda parte, que é a parte que a gente não utiliza a calculadora, mas eu tenho que partir de um ou mais logaritmos, tá? Que tem que ter o valor já dado. Então, a partir deles, eu aplico propriedades que eu conheço aí dos logaritmos ou propriedades básicas de matemática e eu consigo resolver, chegar no resultado, tá? Sem o uso da calculadora. Então, vamos começar. Comecemos o seguinte. Eu vou dar, então, o valor aqui aproximado do log de 2, tá aqui. E vou dar um valor aproximado do log de 3. Tá aqui. A partir desses valores, a gente vai calcular, então, primeiro caso, log de 6. Então, logaritmo de 6 na base 10. Certo? Como que eu resolvo isso? Bom, para mim fazer isso na mão, na unha, log de 6 na base 10. 10 elevado a quanto dá 6? Não é trivial de resolver, não é isso? Mas a gente tem que usar a esperteza, a astúcia e usar as propriedades que a gente já sabe manipular para chegar no resultado. Então, log de 6 eu posso reescrever como produto. O 6 eu posso escrever como produto de 2 vezes 3. Então, isso. Ó, fazendo isso, log de 6 igual a log de 2 vezes 3. Agora eu posso lembrar da propriedade que fala o seguinte, que numa mesma base, o logaritmo do produto, né, é a soma dos logaritmos. Então, quando eu tenho um logaritmo de um produto, eu transformo, né, utilizando a propriedade logaritmo, transformo isso numa soma. Então, logaritmo de 2 vezes 3 é a mesma coisa que logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Bom, a gente já sabe quais são os valores desses logaritmos, tá? Log de 2 está ali, log de 3 está aqui. Então, eu substituo, ok? Esses valores. Então, fica 0,301 mais 0,477. Faço a soma e eu chego nesse resultado, tá? Lembrando que são resultados aproximados, né? Porque aqui eu já fiz a aproximação. Aqui não é igual, tá vendo? O sinal é aproximado, né? Aproximadamente. É feita uma aproximação, então o nosso resultado final ele também será aproximado para todas as que a gente for resolver, tá bom? Então, letra A, log de 6, usando as propriedades operatórias, chegamos nesse resultado. Vamos para a letra B, log de 8. Bom, eu poderia pensar igual na letra A. Só que, perceba o seguinte, se eu escrever logaritmo de 8 como, por exemplo, log de 2 vezes 4, o log de 2 eu tenho, mas eu não tenho o log de 4, certo? Eu poderia escrever, então, log de 2 vezes 2 vezes 2. Daria, não daria? Log de 2 vezes 2 vezes 2. Só que log de 2 vezes 2 vezes 2, eu poderia desmembrar e escrever como log de 2 mais log de 2 mais log de 2. Daria certo? Daria. Transformaria todo mundo numa soma. Mas eu posso também pegar e pensar que log de 2 vezes 2 vezes 2 é log de 2 a terceira, certo? Então, montei aqui. Agora eu aplico a propriedade da potência. E se eu tiver o logaritmo da potência, eu transformo essa potência numa multiplicação.
Então, eu desço 3 multiplicado por log de 2. Eu sei quanto que é o valor de log de 2. É 0,301. Multiplico por 3. Pronto. Aqui é o nosso resultado. Ok? Utilizando nosso valor inicial aqui. Tá? Não pode esquecer disso. A gente tem um valor inicial dado. E utilizando ele, a gente chegou nesse resultado. Então, vamos lá. Vamos para a letra C. Então, letra C, eu quero calcular o log de raiz de 3, ou seja, o logaritmo de raiz quadrada de 3 na base 10. Aqui, eu tenho que fazer aquele mesmo procedimento. Eu pego a raiz quadrada e transformo numa potência. Ok? Então, ficou log de 3 elevado a 1 sobre 2. Como é potência, o logaritmo da potência eu transformo no produto. Então, eu desço 1 sobre 2, vai multiplicar por log de 3. O log de 3 eu já sei o valor. Então, substituindo, tá? Eu chego, então, em 1 sobre 2 vezes 0,44, que é a mesma coisa que pegar esse número e dividir por 2. Então, tá aqui. Chegamos no resultado. Tranquilo demais, né? Então, vamos para a letra D. Log de 5. Então, logaritmo de 5 na base 10. E agora? Dá para fatorar? Não dá. Como que eu escrevo 5? Não vai aparecer log de 2 nem log de 3, né? Quando era 6 eu fiz 2 vezes 3 e apliquei as propriedades. Agora o log de 5. Bom, não dá para fazer como produto, mas dá para fazer como divisão. Que número dividido por outro dá 5? Infinitos números, infinitas frações. Mas eu posso pegar a fração na sua forma irredutível, da forma mais simples possível. Tá? Então, eu vou pegar 10 dividido por 2. Logaritmo de 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 não é 5? Sim. Aplica a propriedade logaritmo, que fala que o logaritmo da razão, ou seja, do quociente, eu transformo ele numa subtração do log do de cima, né, menos o log do de baixo. Então, o log de 10 menos log de 2. Tá, mas log de 10 não tem o valor prévio ali, professor. Como é que eu vou fazer? Pô, aí é só resolver, né? Logaritmo de 10 na base 10. Qual o valor da base 10 que eu vou elevar ela, ou seja, qual o valor do expoente dela, que faz dar 10? É 1. Então, aqui eu posso cortar, ó. Esse logaritmo aqui dá 1. Ok? Então, vai ficar 1 menos o log de 2. O log de 2 é 0,301. Faço a operação, morreu. Chegamos no resultado. Perceberam? Temos que estar atentos às propriedades operatórias, senão a gente não consegue resolver a continha. Tá legal? Então, vamos para a letra E. A letra E, eu tenho logaritmo de 3 na base 2. Então, aqui, mais uma vez, aquele caso onde eu tenho uma base, né, que não me favorece, porque qual o valor do expoente para a base 2 vai me resultar em 3? Complicado, né? Eu não sei. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar a base desse logaritmo, tá? Eu vou mudar de forma que eu consiga, então, ter uma base 10, porque meus valores iniciais, ó, esse valor aqui e esse, que é log de 2 e log de 3, eles estão na base 10. Então, eu tenho que mudar essa base do meu logaritmo para a base 10, para eu conseguir utilizar esses valores aqui iniciais nossos, né? Tá bom? Então, log de 3 na base 2 é a razão log de 3 sobre log de 2. Agora, eu substituo, né, o valor de log de 2, o valor de log de 3, e faço a divisãozinha aqui. E eu chego no resultado, que é 1,585. Simples e fácil, né? Desde que a gente entenda as propriedades operatórias do logaritmo. Se a gente não souber, a gente se perde e não chega em lugar nenhum. Então, acho que agora é a última, letra F. Eu tenho log de 32 na base 9. Aqui eu tenho de novo, né, a questão da base do logaritmo que eu vou ter que mudar. Então, eu vou fazer a mudança para a base 10. Fica log de 32 sobre log de 9. Mudei a base.
Agora, esse 32 eu posso fatorar, escrever ele na base 2, e o 9 eu posso escrever na base 3. O 9 fatorado é 3 ao quadrado. O 32 fatorado é 2 elevado a quinta. Agora eu aplico a propriedade, né, da potência, logaritmo da potência. Então, desço 5 lá, vai ficar multiplicando log de 2, desço 2 embaixo, vezes log de 3. Então, substituo os valores que eu tenho ali em cima, nossos valores aqui iniciais, ok? Substituir aqui, estão todos aqui, bonitinho. Faço 5 vezes 0,301 e embaixo 2,0477, dá esses valores, e aí eu faço a divisão do numerador pelo denominador, chegando em 1,578, ok? Com isso a gente finaliza, tá? Essa parte de cálculo de logaritmo. O que eu queria mostrar para vocês é que, se a gente tiver a calculadora na mão, a gente tem que saber usar o operador, porque o logaritmo da calculadora é base decimal. E se a gente não tiver a calculadora na mão, mas eu tiver um valor de referência, aqui nós tivemos 2 valores de referência, certo? Então, se eu tiver 1, 2 ou mais valores de referência, eu posso manobrar, né, usando propriedades aí de frações, propriedades de fatoração, né, de potenciação e etc., para me manobrar, mudar a base do logaritmo, manobrando, de forma que eu possa usar os valores que eu tenho iniciais. Pessoal, era isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me procure, tá bom? Um abraço a todos.